Bom dia, realidade de Turiaçu. Bom dia, nossos seguidores. Gente, hoje estamos aqui com o nosso amigo Elt, nosso pré-candidato a prefeito de Turiaçu. Para quem não sabia, já está sabendo a partir de agora. Né, meu amigo Coxa? Com certeza, a realidade de Turiaçu aí, fazer uma pergunta para o Elt aí. O que é que ele diz aí, entendeu? Desses prefeitos que já passaram, né? Ele vai falar várias experiências dele que ele tem para o povo saber, entendeu? O que o município precisa, né, Celso? Como mesmo você disse, né? A gente olha para o histórico de Turiaçu. Quando eu cheguei aqui em 2004, eu já andava por aqui em 2004. Em 2006 eu vim definitivamente como servidor público, eu assumi aqui no Ministério Público, né? Onde já estou já há quase 20 anos prestando serviço o povo de Turiaçu, acolhendo. Conheço o município, desafio inclusive, conheço o município, são 64 povoados que eu já visitei, povoados e lugarejos, dentre os mais, tem mais, e conheço os problemas e conheço as soluções. Mas é importante a gente pegar um pouco da história. Quando eu cheguei aqui, eu tive contato com o grandioso trabalho de Padre Antônio. E me apaixonei pela forma humana, um trabalho social em que colocava as pessoas no centro da atenção das políticas públicas, dando cidadania a essas pessoas. E por conta desse trabalho, com muitos companheiros, ele preparou muita gente, inclusive através de escolas, fundou uma escola lá em Capoeira de Gado, a EFA, a Escola Santa Cecília, né? Que é uma das obras maravilhosas do município de Turiaçu. E ele educou muita gente. É através da educação, porque o Padre Antônio, eu estudei muito o seu trabalho, e era através da educação que ele via na educação a forma libertadora, uma forma de libertar as pessoas através do conhecimento. E através do conhecimento as pessoas podiam compreender os seus direitos. E por isso ele foi muito combatido. Ele foi muito combatido, perseguido, né? Inclusive a elite, que eram os grandes latifundiários, os grandes donos de terra, criaram aquele conflito na região dos campos, né? E o povo reagiu, porque o povo já conhecia os seus direitos, o povo reagiu. E isso teve esse conflito, né? E de lá para cá, a história ela vem, vamos dizer assim, que ela vem seguindo um rumo contínuo. A elite no poder, sempre a elite no poder, os mais ricos no poder, para governar um povo extremamente pobre. Hoje nós temos, por exemplo, 85% da população vive na zona rural, que são pescadores, agricultores, servidores públicos, no caso, aí no geral, né, servidores públicos, gente sem profissão, e aquelas pessoas que vivem com a faca no pescoço, no dia a dia, dependendo de políticas públicas que são inexistentes, que não existem políticas públicas. A prioridade no município é o projeto político do candidato, e não as políticas públicas, e não as pessoas. O que acontece? Em 88, por conta desse trabalho de Padre Antônio, o Leves foi eleito. Isso é fato, as pessoas sabem, e a história conta. Ganhou, mas não levou. Não é? Aí depois, um outro trabalhador, isso anos depois, olha quantos anos depois, de 88, para a eleição de Costinha. Também um candidato da igreja, das pastorais. Ganhou a eleição e maravilhosamente, não é? E foi engolido pelo grupo político no decorrer do mandato. Não pôde aplicar um projeto, que era um projeto de cunho social, porque antes disso a elite ela obriga a que seja um projeto unicamente político. Quer dizer que a elite só queria que acontecesse aquilo que eles queriam.
Exatamente. Não o que o prefeito queria, que era o Costinha. Exatamente, porque ele tinha um plano. Aí se tornava difícil para o Costinha, né? Eu ajudei a construir esse plano de governo, que na verdade era uma edição, uma reedição das ideias de Padre Antônio, né, dentro da igreja, dentro do movimento das pastorais, né, que eu participei muito, né, e eu vi muito isso, eu andei muito na região dos Campos, todos os povoados eu andei, eu vi, eu estive junto com muitos companheiros. Então, o que acontece? Quando ele chegou no poder, aquele projeto, que era um projeto social, ele foi esquecido e passou a ser apenas um projeto unicamente político, de reeleição. Porque a elite assim o queria. A elite queria alguém que se parecesse com ela, não alguém que se parecesse com o povo. Um paralelo entre isso foi Jackson Lago, no Maranhão. Um paralelo disso aí é Lula. Ora, caçaram Dilma, não é? Ora, mas nós caçamos Dilma, mas Lula está solto. Então vamos criar um movimento, vamos imputar a Lula crimes, vamos imputar acusações, porque Dilma caçada, Lula é presidente. 580 dias de cadeia. E ele não recuou em momento nenhum. Quiseram dar liberdade provisória, quiseram botar todo. Não, eu vou provar minha inocência. Por fim, todo mundo sabe que foi um processo jurídico midiático, um processo político, não é, para tirar da eleição. Mas graças a Deus, nós, brasileiros, que temos compromisso com o Brasil e com as classes trabalhadoras, nós conseguimos colocar Lula de novo. E o Brasil está avançando. O Brasil está avançando. O que a elite, na verdade, quer é que o filho do pobre ele continue lá na cozinha do rico. Que o filho do pobre seja empregado do rico, lá do comércio, seja empregado lá da fábrica. Ele não quer que o filho do pobre ele seja o patrão. Continuou na roça, na pescaria. Continuou na roça, na pescaria. E a nossa ideia é cuidar dessas pessoas, é cuidar daqueles que são mais vulneráveis, é organizar os trabalhadores. Olha, se você... Senhor Elton, voltando aqui para a realidade de Turiaçu, como hoje o senhor é um homem de muita experiência, como o senhor olha hoje, observa hoje a política turiense, como é que ela está? Infelizmente, o modelo é um modelo extremamente opressor, é um modelo baseado no recurso financeiro e não de cunho social. É priorizado o projeto político do candidato. Na verdade, o candidato, eu até disse num vídeo já, o candidato vai na casa do pobre em 3 situações. E repito, 3 situações. Se vocês conheceram uma 4ª situação, me digam. Ele vai, quando ele está interessado na companheira do pobre ou na filha do pobre, ele vai, quando ele vai explorar o pobre ou cobrar o pobre, e ele vai, quando ele vai pedir o apoio do pobre ao seu projeto político. Só nesses 3 momentos o pobre existe, né? Nesses 3 momentos que o pobre existe. Aí o pobre está nas estatísticas. Olha só, o que é que o camarada faz? Eu estava agora há pouco conversando com uma pessoa e o candidato rico, endinheirado, ele vai lá na casa do cara e diz assim: quanto tu quer para te trabalhar comigo, tu e tua família? Para trabalhar comigo? Na verdade, traduzindo, quanto é que tu quer pelo teu voto e o voto da tua família? Quer 10 mil? Quer 20 mil? Então, hoje tem a ditadura do empresariado. Ou seja, os empresários descobriram que política em Turiaçu, nós estamos falando de Turiaçu, é um grande negócio. E é um grande negócio. Imagina, você sentado na sua mesa, dia 10, dia 20, dia 30, somados 13, 14 milhões. Se você somar vezes 48, que é o mandato, 48 meses, dá 600 e poucos milhões. Então isso é um grande negócio. Isso é ótimo. Se for assim, entendeu? Não tem como o meu prefeito, né, ou o vereador trabalha dentro do município, né, comprando os votos. O senhor diz, nessa ponto de vista.
O Serginho Meneghelli, que é um camarada, acho que vocês conhecem, já viram falar, que é o ex-prefeito de Colatina. Ele se reelegeu com este modelo, um modelo social, um modelo em que você faz um compromisso social com as pessoas, não é um compromisso financeiro. E ele se reelegeu e disse: eu não quero reeleição, e não se recandidatou. É exatamente isso que eu quero fazer. Eu quero trazer Turiaçu para os trilhos, trazer Turiaçu para a estrada, para o caminho do desenvolvimento, tirar Turiaçu da inércia, dessa inércia de atraso, e entregar os mais jovens, entregar para os meninos aí que estão, mas gente que tenha compromisso, gente que tenha um compromisso, sobretudo antes de política, que tenha um compromisso social, que conheça o município, que conheça os povoados, que conheça a realidade, que conheça as pessoas, as famílias pelo nome. Agora, é fácil demais. Você mora lá na capital do estado, lá no shopping center, lá no ar-condicionado, lá no sal e brasa, nas praias lindas de São Luís, e vir para cá fazer política de final de semana e de feriado. E aí você vem lá com dinheiro e se candidata aqui e diz: eu sou o cara. Quer fazer alguma pergunta, Dom? E que não seja também só de 4 em 4 anos, né? Infelizmente... Que não reconheça as pessoas só de 4 em 4 anos. E olha só, inclusive ontem, eu estava lá no bairro do Rabelão fazendo umas visitas, e uma pessoa disse assim para mim, eu fui lá numa casa, ela disse: seu Elton, eu nem acredito. Já veio tanta gente aqui. Senhor, agora eu ando na rua, eles estão batendo na minha costa. Agora eu ando na rua, não é? É minha amiga, é minha companheira, é minha linda. Entendeu? Agora eu sou bonito, seu Elton, porque está chegando a eleição. É tantos abraços falsos, né? Que... Olha, é assim. Eu estava dizendo agora para uma pessoa que é uma espécie assim de testar a inteligência da gente. É de testar a inteligência da gente. A gente fica sem compreender como um município, como eu disse agora, com 85% da população extremamente pobre, e somente os ricos é que governam. Ou seja, a senzala deve obedecer o que a Casa Grande diz. Eu acho que está na hora dos trabalhadores, eu estou dizendo aqui, os trabalhadores, os pescadores, os agricultores, as pessoas sem profissão, os servidores públicos da saúde e da educação no geral, organizados, cobrarem seus direitos, serem respeitados. Eu acho que ninguém mais lutou nesses últimos 3 anos do que os servidores da educação. A negligência absoluta com os servidores, de abono a direitos previdenciários. Senhor, o senhor entrou no assunto da educação. Como toda a população sabe, a situação que se encontra a educação do nosso município hoje. O que é que o senhor tem a dizer para a população turiense sobre, se o senhor chegar lá, quais mudanças que o senhor teria, qual o apoio que o senhor daria a esse povo que tanto precisa? Antes, porém, eu quero dizer que a educação ela é o carro-chefe de qualquer projeto de desenvolvimento. Sem os educadores, sem educação, não se chega a lugar nenhum. Sem educação não se produz. Sem educação não se forma os futuros médicos, engenheiros e assim por diante. Sem educação você não se liberta. Então, eu fui professor, e dentro da minha casa eu tenho uma professora de tempo integral. Então, a educação, conforme disse, ela é o carro-chefe. Ela é a força que move. Só para não lhe cortar, tivemos um presidente, agora por último, né, que saiu, que era sem educação. E na nossa realidade de Turiaçu, temos um prefeito que é sem educação. Olha, conforme eu disse agora, isso vem na questão do modelo de gestão. Porque o cara que é rico, o
o cara que governa para as elites, porque ele tem dinheiro, ele não precisa ser educado. Isso é uma coisa, ele não precisa ser educado. Ele tem dinheiro, ele tem o poder, entre aspas. Então isso, o povo, o cidadão, porque o prefeito, bem como o governador, bem como o presidente, ele não é patrão. O empresário, ele é patrão na empresa dele. Na hora que ele chega no cargo público, ele é servidor, ele é empregado. Ele é empregado do eleitor. Se o eleitor, de repente, meter a mão na cara dele, está metendo a mão na cara do empregado dele. Não é, ele não está falando, quando ele vai falar com o prefeito, ele está falando com o empregado dele, o eleitor, não é com o patrão dele. Mas o que acontece? Os caras se apropriam do recurso público e isso faz com que eles tenham uma sensação de patrão. São o patrão. Eles se tornam estrelas. É difícil encontrar um prefeito, é muito difícil. E quando você encontra ele, ele trata mal o povo. Seu Elton, quais são os seus o seu ampliamento dentro do município se o senhor chegasse a ganhar a eleição? Primeiro eu quero dizer que eu não sou terceira via, nem quarta via. Nós somos a primeira via. Por quê? Porque o que nós temos, o que eu tenho, nenhum deles pode comprar com todo o dinheiro deles, que é o conhecimento. Isso é importante. A primeira coisa que se vai fazer é valorizar a pessoa humana. É trazer para o município as políticas públicas a benefício das pessoas, das famílias. Não é a benefício do grupo político. Por isso que não tem grupo político, não quero grupo político, não acredito em grupo político. E é isso que tem atrasado o município de Tuiaçu. Porque o gestor, ele fica prisioneiro do grupo político. E eu vou dar um exemplo, Costinha. Costinha ficou prisioneiro de um grupo político faminto, de um grupo político doido por recursos públicos. Isso, todo mundo viu. Isso aqui, eu não estou falando mal de ninguém, eu estou citando. Só um esclarecimento. Esclarecendo isso. Às vezes o cara diz assim, rapaz, Costinha foi prisioneiro, Costinha foi aprisionado por um grupo político e não deixou, mesmo talvez até que ele quisesse. Eu não estou aqui defendendo. E nem, eu digo, mas ele foi aprisionado. Volto à questão do Serginho Meneghel. Uma frase muito importante que ele disse: gestor nenhum, prefeito nenhum rouba sozinho. É verdade. Gestor nenhum rouba sozinho. Então, essa responsabilidade, o compromisso de ter a responsabilidade com o recurso público, o compromisso de respeitar a lei, o compromisso de respeitar as instituições, os órgãos de controle, Ministério Público, Defensoria, Judiciário, as polícias, o compromisso de trazer o cidadão, o eleitor, para a gestão através do orçamento participativo, onde ele vai opinar. Nós vamos criar o Conselho Comunitário, e nós vamos reavivar o associativismo, organizar os trabalhadores. Tuiaçu experimentou um momento de desenvolvimento quando o associativismo estava muito forte, que trouxe energia, trouxe estrada. Não sei se vocês se lembram disso. Trouxe energia, trouxe estrada, e foi importante na época que Hélio Soares era deputado, não é? Que o associativismo, através de seu Murilo, ali com Dona Aldeni, eles organizaram, os trabalhadores se organizaram, as associações, e conseguiram um projeto de energia, de estrada, de casa, projeto Casulo, o NEP, enfim. Então, os trabalhadores organizados, uma coisa é você ir conversar com o prefeito sozinho. Outra coisa é você ir conversar com o prefeito com um grupo de 10 pessoas. Certo?
Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trazer as pessoas para dentro da administração. Para dentro, para participar através do orçamento participativo. O Conselho Comunitário, as pessoas vão dizer, eu quero que o recurso seja aplicado aqui, eu quero que o recurso seja aplicado ali, eu quero que o recurso seja... importante, cada povoado, o município vai ser dividido em polos. Em polos. É o polo de Porto Santo, o polo de Colônia Média, o polo das praias, o polo do Cristóvão, o polo da região dos Campos e o polo do Caxias. E cada polo desse vai ser criada uma subprefeitura. Porque o município é muito grande. É verdade. O município tem 91 povoados e lugarejos. Agora os outros candidatos vão saber quantos povoados e lugarejos tem, né? São 91 povoados e lugarejos. Então, nesses polos, eles serão administrados pelo aquele gestor do polo. As unidades básicas de saúde serão criadas novos polos, com a sua ambulânciazinha lá. O atendimento vai ser local para tirar a pressão do hospital municipal, até porque o cara para vir para cá é longe, ele gasta dinheiro, demanda. Todo o atendimento vai ser feito nos polos, só os casos mais graves vão ser feitos aqui.